Imagine a seguinte cena: você finalmente chega em casa depois de um dia cansativo. Tudo o que você quer é um pouco de paz. Talvez terminar um trabalho importante, assistir alguma coisa ou simplesmente ficar em silêncio por alguns minutos. Mas então começa. Ping, ping, ping. O som de uma gota caindo na pia. Para a maioria das pessoas, isso seria só um ruído qualquer. Algo quase invisível. Mas para você, parece impossível ignorar. Cada gota começa a bater dentro da sua cabeça como se alguém estivesse martelando seu cérebro lentamente. Ou talvez seja o som de alguém mastigando alto do seu lado. O clique repetitivo de uma caneta. O barulho de uma conversa ao fundo. O teclado de alguém digitando sem parar. E em poucos segundos, sua paz desaparece completamente. Seu corpo tensiona, sua mente trava, seu coração acelera. E surge aquela vontade absurda de pedir para o mundo inteiro ficar quieto por apenas 5 minutos. E sabe o pior? Depois disso, muita gente ainda se sente culpada. Você começa a pensar: será que eu sou impaciente demais? Será que eu sou chato? Será que eu estou exagerando? Mas deixa eu te dizer uma coisa importante agora. Talvez o problema não seja você. Na verdade, existe uma grande chance de o seu cérebro simplesmente funcionar de forma diferente da maioria das pessoas. E o que muita gente chama de frescura, a psicologia e a neurociência enxergam como uma característica real de um sistema nervoso altamente sensível. Então hoje você vai entender por que certos barulhos parecem atravessar sua alma. Por que algumas pessoas simplesmente não conseguem ignorar sons repetitivos e como isso pode revelar algo muito mais profundo sobre sua mente. E olha, quando você entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Agora presta atenção nisso. O cérebro humano deveria funcionar como um filtro. Imagina que existe um porteiro na entrada da sua mente. A função dele é decidir quais sons merecem atenção e quais devem ser ignorados. Quando uma pessoa comum entra num restaurante cheio, o cérebro dela rapidamente filtra o barulho dos pratos, as conversas paralelas, o som da rua e deixa passar apenas o que importa naquele momento. Mas em algumas pessoas, esse filtro funciona diferente. O cérebro simplesmente não ignora tão facilmente os estímulos. Tudo chega com mais intensidade. Tudo parece mais presente. E é aí que entra um conceito muito importante da psicologia chamado sensibilidade ao processamento sensorial. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, mas isso explica muita coisa. Pessoas com alta sensibilidade processam estímulos de forma muito mais profunda que a média. Não é só som, é ambiente, tom de voz, clima emocional, expressões faciais, energia do lugar, tudo. Enquanto algumas pessoas vivem o mundo em modo econômico, pessoas altamente sensíveis vivem em alta definição. O problema é que isso cansa muito, porque seu cérebro está trabalhando o tempo inteiro. E talvez agora você comece a entender uma coisa importante. Você não se irrita apenas por causa daquele barulho específico. Você se irrita porque seu sistema inteiro já está sobrecarregado. O som da caneta não é o problema, ele é só a última gota. É como um celular com 2% de bateria recebendo mais 10 aplicativos abertos ao mesmo tempo. Uma hora o sistema trava. E o mais interessante é que isso não surgiu do nada. Historicamente, pessoas mais sensíveis tinham um papel fundamental na sobrevivência humana. Enquanto alguns estavam distraídos, eram justamente os mais atentos que percebiam sons sutis, mudanças no ambiente e possíveis perigos antes dos outros. Ou seja, seu cérebro talvez tenha sido programado para perceber mais do que a maioria. Só que existe um detalhe. O mundo moderno virou um bombardeio constante de estímulos. Notificação, moto, TV ligada, mensagem, micro-ondas apitando, gente falando, trânsito, música, vídeo curto, tudo ao mesmo tempo. Seu cérebro nunca descansa. E quando ele não descansa, qualquer pequeno ruído começa a parecer insuportável. Agora existe um nível ainda mais intenso disso tudo.
Talvez você já tenha ouvido falar em misofonia. A misofonia é quando certos sons geram uma reação emocional extremamente forte. E não estamos falando de simples irritação, estamos falando de raiva instantânea, ansiedade, pânico, desespero, necessidade de fugir. Para algumas pessoas, ouvir alguém mastigando pode gerar uma reação quase física. E a neurociência já descobriu algo impressionante sobre isso. Em pessoas com misofonia, existe uma hiperconexão entre o sistema auditivo e a área emocional do cérebro. Ou seja, o cérebro reage a certos sons como se fossem ameaças reais. É por isso que frases como "ah, é só ignorar" normalmente não ajudam em nada, porque você não está escolhendo sentir aquilo. Seu corpo simplesmente reage antes da sua razão conseguir interferir. E isso muda completamente a forma como você deve se enxergar. Porque talvez você tenha passado anos acreditando que era exagerado, quando na verdade seu cérebro apenas processa o mundo com intensidade demais. Agora tem outro ponto psicológico muito forte nisso tudo: o silêncio. Para algumas pessoas, o silêncio não é vazio. O silêncio é segurança. É o lugar onde os pensamentos se organizam, onde a mente respira, onde o corpo finalmente baixa a guarda. E quando alguém invade esse espaço com barulho constante, seu cérebro interpreta isso quase como uma invasão pessoal, como se alguém estivesse entrando no seu quarto sem bater. É por isso que barulhos feitos pelos outros incomodam muito mais do que os sons que você mesmo produz. Porque o problema não é só o som, é a perda de controle sobre o ambiente. E aqui existe algo muito importante que pouca gente percebe. Pessoas mais sensíveis ao som geralmente também são mais sensíveis emocionalmente. Elas percebem mais o clima do ambiente, sentem mais a energia das pessoas, captam mudanças sutis no comportamento dos outros, absorvem tensão emocional com facilidade. Ou seja, seu cérebro talvez não filtre apenas sons, talvez ele também não filtre emoções. E isso explica por que ambientes barulhentos e caóticos drenam tanto a sua energia. Seu sistema inteiro entra em hipervigilância. Seu cérebro tenta processar tudo ao mesmo tempo. E aí surge aquela exaustão mental que ninguém entende. Você já reparou como algumas pessoas precisam ficar sozinhas para recuperar energia? Não é arrogância, não é frieza, não é antissocial. Muitas vezes é sobrevivência emocional. O silêncio funciona como uma forma de reorganizar a mente, como se o cérebro finalmente pudesse respirar depois de horas de excesso de informação. Mas infelizmente, a sociedade moderna trata o silêncio como algo estranho. Quem fala alto parece mais confiante, quem é agitado parece mais sociável, quem vive ocupado parece mais importante, e quem busca paz parece estranho. Só que existe uma coisa que quase ninguém percebe. As maiores reflexões da humanidade nasceram no silêncio. As melhores ideias, as grandes obras, as decisões mais profundas quase nunca surgiram no caos. Elas surgiram nos momentos em que a mente finalmente conseguiu ouvir a si mesma. Então talvez sua necessidade de silêncio não seja fraqueza. Talvez seja justamente o ambiente que sua mente precisa para funcionar bem. E agora vem a parte mais importante. Como lidar com isso sem destruir sua saúde mental e sem explodir com as pessoas? Primeiro, pare de se culpar. Seu cérebro funciona assim. Aceitar isso muda tudo. Segundo, aprenda a comunicar isso sem agressividade. Em vez de guardar tudo até explodir, tente explicar de forma simples, algo como: meu cérebro fica muito sobrecarregado com sons repetitivos. Eu perco foco facilmente com certos ruídos. Muito barulho me deixa mentalmente cansado. A maioria das pessoas simplesmente não entende porque experimenta o mundo de forma diferente da sua. Terceiro, proteja seu sistema nervoso. Fones com cancelamento de ruído, momentos de silêncio, ruído branco, ambientes mais tranquilos. Tudo isso não é exagero, é regulação emocional. E existe mais uma coisa que você precisa entender. Sua sensibilidade também pode ser um presente.
Pessoas altamente sensíveis costumam perceber detalhes que os outros ignoram. Elas têm mais profundidade emocional, mais capacidade de observação, mais empatia, mais criatividade. O problema é que sem autoconhecimento, esse presente vira sofrimento. Mas quando você aprende a entender sua própria mente, tudo muda. Você deixa de se enxergar como alguém difícil e começa a se enxergar como alguém perceptivo, alguém atento, alguém profundo. O mundo sempre será barulhento, sempre. Mas quando você entende como o seu cérebro funciona, você para de lutar contra si mesmo. Você aprende a criar espaços de silêncio dentro do caos. E talvez seja exatamente aí que nasce a paz que você estava procurando. Então, não se sinta estranho por amar o silêncio da madrugada, por preferir o som da chuva ao de uma festa, por precisar de momentos sozinho. Talvez isso não seja isolamento. Talvez seja apenas sua mente tentando voltar para casa. E no fim das contas, existe uma beleza enorme nisso, porque numa era onde todo mundo está gritando para ser ouvido, você ainda consegue valorizar o silêncio. E isso diz muito sobre a profundidade da sua mente. Se esse vídeo fez você entender melhor a si mesmo, comenta aqui embaixo. Você consegue ignorar barulho facilmente, ou pequenos sons também drenam sua energia? Eu realmente quero ler sua experiência. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre comportamento humano, mente e relações sociais, se inscreve agora no canal. Porque aqui a gente tenta entender aquilo que muita gente sente, mas quase ninguém consegue explicar. Até o próximo vídeo.